Hoje a gente vai mergulhar num dos capítulos mais, fascinantes e cheios de simbolismo de toda a Escritura, Levítico 14. Pensa comigo. Se o capítulo anterior foi o diagnóstico da impureza, este aqui é um mapa detalhado do caminho de volta, uma jornada do isolamento para a comunhão. Vamos começar com essa pergunta porque a história aqui não é sobre condenação, de jeito nenhum. É sobre uma restauração tão profunda, tão detalhada, que ela acaba revelando o próprio coração de Deus. É sobre um Deus que não só aponta o problema, mas que constrói a ponte para a solução. Para a gente conseguir entender a glória da cura, primeiro a gente precisa sentir o peso da condição. A pessoa que era declarada impura, ela era enviada para fora. Imagina isso, longe da família, longe da adoração, longe da presença de Deus no tabernáculo. Era um eco da própria morte em vida, um estado de total isolamento. E aqui está o primeiro ato de graça, um detalhe simplesmente impressionante. A lei não exige, melhora aí, se conserta e então você pode voltar. Não. A primeira ação parte de Deus. O sacerdote, representando o próprio Criador, deixa a santidade do acampamento e vai ao encontro da pessoa lá onde ela está, na sua solidão e no seu quebrantamento. A partir desse encontro, começa uma jornada de volta. E veja bem, não é um evento instantâneo, mas um processo, quase uma coreografia divina carregada de significado. Cada passo, cada elemento é um símbolo poderoso que nos ensina sobre o que significa ser verdadeiramente restaurado. Repara só no simbolismo profundo das duas aves. Uma é sacrificada sobre água corrente, a vida dela é derramada para pagar o preço da impureza. A outra é mergulhada no sangue da primeira e então é solta. Ela voa livre, carregando a marca do sacrifício mais viva. É uma imagem do juízo sendo satisfeito e da vida sendo proclamada livre. Mas o processo não termina com essa libertação. 7 dias depois, no 8º dia, e esse número na Bíblia sempre aponta para um novo começo, uma nova criação, a segunda fase acontece. A pessoa não está apenas limpa, mas pronta para ser consagrada, trazida de volta a um propósito sagrado. A totalidade dessa restauração é impressionante. O sacerdote aplicava o sangue do sacrifício e o óleo da consagração na orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. O simbolismo é muito claro, né? Ouvidos consagrados para ouvir a voz de Deus, mãos consagradas para agir segundo a sua vontade e pés consagrados para andar em seus caminhos. É uma vida inteira sendo redirecionada para Ele. E no meio de toda essa santidade rigorosa, a gente encontra os bolsões de graça, sabe? Detalhes que revelam a imensa compaixão de Deus. A lei divina nunca é um fardo cego à realidade humana. Primeiro, a seriedade. A impureza não era vista como um problema só da pessoa individual. Ela podia se infiltrar nos alicerces, nas paredes de uma casa, mostrando visualmente como a desordem do pecado afeta tudo ao nosso redor, exigindo às vezes uma intervenção bem radical. Mas no meio dessa seriedade toda, a graça transborda. Se a pessoa que precisava ser purificada fosse pobre e não pudesse comprar um cordeiro, a lei já tinha uma alternativa: 2 rolas. O acesso à restauração, o caminho de volta para Deus, nunca dependeu da condição financeira, sempre dependeu do coração de Deus. Então, o ponto crucial é este: a santidade de Deus é inegociável. A impureza deve ser tratada, mas o método dele é saturado de graça. Ele não constrói um caminho acessível apenas para os ricos ou fortes. Ele provê um caminho para todos, reconhecendo as limitações e as realidades da nossa frágil vida humana. Certo. Agora que a gente viu os detalhes dos rituais, vamos um pouco mais fundo. Vamos puxar o véu. O que tudo isso realmente significa? Por que essa complexidade toda? A resposta não está só em Levítico. A resposta nos leva direto ao coração do próprio Evangelho. É fundamental a gente entender que a impureza em Levítico nunca foi apenas sobre higiene. Era uma poderosa metáfora para o pecado. O pecado, como uma lepra da alma, nos deforma e nos isola. Ele nos separa de Deus e uns dos outros, erguendo uma barreira à comunhão que fomos criados para desfrutar. E é exatamente por isso que o processo era tão completo. O objetivo final nunca foi só declarar alguém limpo. Era trazê-lo de volta à vida, de volta à família, de volta à adoração, de volta ao seu propósito. A restauração divina é sempre e fundamentalmente sobre reintegração.
E toda essa história, cada detalhe simbólico, cada gota de sangue e cada ave liberta, tudo isso aponta para uma realidade infinitamente maior. Era como uma sombra projetada na história, nos preparando para a luz que estava por vir. O sacerdote de Levítico ia até o impuro fora do acampamento. Jesus, o sumo sacerdote, deixou a glória do céu e veio até nós em nosso mundo separado. O sacerdote oferecia o sangue de um animal. Jesus ofereceu seu próprio sangue na cruz. O sacerdote declarava a pessoa limpa. Jesus é a própria limpeza. Em Cristo, portanto, todos os símbolos de Levítico 14 encontram seu significado final e perfeito. Ele personifica cada etapa do caminho de volta. Ele não apenas envia um representante, ele é o sacerdote que nos busca. Ele não exige um sacrifício, ele é o sacrifício que paga o preço. Ele não apenas declara liberdade, ele é a vida que nos liberta. Então, o que essa história tão antiga com seus rituais e símbolos tem a nos dizer hoje? Como essa verdade atravessa milênios e nos alcança aqui, agora? A verdade é que todos nós temos nossas áreas de vergonha, de pecado, de isolamento. Lugares secretos em nossas vidas onde nos sentimos impuros, separados, indignos. Nossos próprios lugares fora do acampamento. E a mensagem de esperança de Levítico 14 ecoa até hoje. O caráter de Deus não mudou. Ele não fica esperando à distância que a gente se torne digno. O seu coração ainda é o de um sacerdote que sai ao nosso encontro, que inicia o caminho da restauração e constrói a ponte sobre o abismo que nos separa. E essa é a verdade final, a promessa que ecoa deste capítulo antigo. A obra de restauração de Deus é completa. Ele não se contenta em apenas perdoar pecados. Ele quer consagrar nossos ouvidos para ouvi-lo, nossas mãos para servi-lo e nossos pés para segui-lo. Ele não apenas nos limpa, ele nos devolve a vida, a comunhão e ao propósito para o qual fomos criados.